Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Amós, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar o capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 16. O julgamento de Israel, isto é, o julgamento do Reino do Norte. Passamos primeiro à leitura. Assim diz Javé: por 3 crimes de Israel e pelo 4º, eu não vou perdoar. Porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisoteiam os fracos no chão e desviam o caminho dos pobres. Pai e filho dormem com a mesma jovem, profanando assim o meu nome santo. Diante de todos os altares, eles se deitam sobre roupas penhoradas, e no templo do seu Deus bebem o vinho de juros. E à frente de vocês, fui eu quem derrotou os amorreus, altos como cedros do Líbano e fortes como carvalhos. Os frutos deles eu cortei por cima, e por baixo as suas raízes. Fui eu quem retirou vocês da terra do Egito, e através do deserto. Guiei vocês durante 40 anos, a fim de os tornar proprietários da terra dos amorreus. Entre os filhos de vocês escolhi profetas, e entre os jovens de vocês escolhi homens consagrados. Não foi assim, ó filhos de Israel, oráculo de Javé. No entanto, vocês embriagaram os homens consagrados e taparam a boca dos profetas. Pois eu vou abrir o chão debaixo de vocês, como abre o chão uma carroça carregada de feixes. O mais veloz não conseguirá fugir. A força do valente de nada lhe valerá. O forte não escapará da morte. O arqueiro não ficará de pé. O ligeiro das pernas não escapará. E nem mesmo o cavaleiro salvará a própria vida. O mais corajoso dos guerreiros fugirá nu nesse dia. Oráculo de Javé. Então vamos começar. Versículo 6. Assim diz Javé: por 3 crimes de Israel e pelo 4º eu não vou perdoar. Porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Continua a expressão do profeta Amós para dizer que Deus deu um grande basta. É sem perdão o que Israel fez. Ele fere a aliança no que diz respeito ao seu próprio irmão de nação. A injustiça, a exploração social, por 3 crimes de Israel e pelo 4º. Esta é a gota d'água. Javé não vai perdoar. Primeiro, a história de Israel está cheia de advertências para que o povo procure se converter à aliança ao seu Deus. Ora, mas o povo do norte, na não observância da aliança, gerou fome, sede, calamidades, flagelos. Mas, mesmo passando por tudo isso, eles continuaram com a prática da injustiça, acobertada por um culto puramente exterior sem vida, incoerente. Israel é acusada de sua venalidade. Acha que pode vender tudo. A justiça dos tribunais é corrupta. Os juízes condenam por qualquer motivo, ou em troca de um presente, sem valor, por qualquer coisa. Terceiro, a sandália
alude um rito de transação. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 2. E seria aqui a venda de um inocente, salvando assim as aparências do direito. Os delitos aqui destes versículos são de injustiça social. Trata-se da opressão dos pobres e necessitados. São inocentes, não são culpáveis para merecer um castigo, nem devedores para ter que serem vendidos. Os detentores do poder não têm piedade. Então, quando os israelitas empobrecidos caíam em débito com ricos proprietários, acabavam que eles tinham que vender suas terras e até a si próprios para pagar a dívida. O par de sandália significa que para os israelitas ricos, os pobres eram imprestáveis, nada valiam. Qualquer quantia era suficiente. Vendiam o pobre para quitar qualquer quantia. Versículo 7. Pisoteiam os fracos no chão e desviam o caminho dos pobres. Pai e filho dormem com a mesma jovem, profanando assim o meu nome santo. Os israelitas são acusados de injustiça social, corrupção, idolatria. Os destinatários da profecia são os ricos e as autoridades, pois não promovem a justiça, que era sua obrigação, e não defendem a vida, mas exploram, oprimem o povo. Os ricos e autoridades chegam a lançar um chefe da família na miséria e todos os seus no desespero, para no fim abusar da filha deste pobre, reduzida à escravidão. Tem sentido também aqui uma prostituição sagrada, uma idolatria. A jovem não é prostituta, mas uma jovem israelita desonrada pelas duas relações. Por ser um israelita, o caso dela significa desonrar o nome de Deus, o Santo, que exige uma relação honesta com o próprio povo, com o pobre, no caso aqui. Versículo 8. Diante de todos os altares, eles se deitam sobre roupas penhoradas e no templo do seu Deus bebem o vinho dos juros. Esses delitos ofendem a santidade de Deus. Era contra a lei manter o manto durante a noite de uma pessoa pobre, que Deus deu como uma promessa. Êxodo, capítulo 22, 26, Deuteronômio, capítulo 24, 17. A não observância da lei de devolver à noite o manto para o pobre vem misturado com atos cultuais idólatras. Exploram tanto que no templo do seu Deus, não Deus de Israel, bebem o vinho extorquido pelos juros. Versículo 9. E à frente de vocês fui eu quem derrotou os amorreus, altos cedros do Líbano e fortes como carvalho. Os frutos deles eu cortei por cima e por baixo as suas raízes. Javé é sempre aquele que luta e derrota os inimigos de Israel. Foi Javé que foi à frente do povo israelita. Israel injusto não lembra dos benefícios de Deus para seu povo, especialmente o dom gratuito da terra que foi dada por Deus. O povo de Deus
deveria administrar com justiça seus bens. No início, ele teve que despejar primeiro o território onde estavam assentados e florescente os amorreus. Deus enfrentou esses gigantes, que aqui metaforicamente são considerados altos como o cedro do Líbano e fortes como o tronco do carvalho. Eles foram cortados em cima e embaixo, nas raízes. Javé os venceu. Versículo 10. Fui eu quem tirou vocês da terra do Egito, e através do deserto guiei vocês durante 40 anos, a fim de tornar proprietários da terra dos amorreus. Javé agiu em favor do seu povo, seja tirando-o da terra do Egito, fazendo o povo passar 40 anos pelo deserto, sendo também guiado pelo próprio Deus com a finalidade de dar uma terra como dom, que não era deles, mas foi dada por Deus. Essa terra era dos amorreus. Versículo 11. Entre os filhos de vocês escolhi profetas, e entre os jovens de vocês escolhi homens consagrados. Não foi assim, ó filhos de Israel, oráculo de Javé. Foi Javé que escolheu profetas, que vão desde Samuel a Débora, para guiar o povo de Deus. Escolheu jovens, homens consagrados, nazarenos, que eram consagrados a Deus, que faziam exatamente voto de não tomar vinho, cujo representante era Sansão. Deus escolheu seus líderes carismáticos. Nós vemos lá no livro de Juízes, no livro de Samuel. Versículo 12. No entanto, vocês embriagaram os homens consagrados e taparam a boca dos profetas. O povo de Israel fez os jovens consagrados anular seus votos e taparam a boca dos profetas, os ameaçando e não os deixando falar, impedindo que espalhassem a palavra de Deus. É a forma da violência, né? Quando os interesses dos grandes são ameaçados, né, eles procuram calar as vozes daqueles que gritam e pedem e suplicam justiça. No caso ali, segundo a lei de Moisés, a aliança, que fazia defesa do pobre. Versículo 13. Pois eu vou abrir o chão debaixo de vocês, como abre o chão uma carroça carregada de feixes. Amós faz uma comparação, uma analogia. Javé diz que vai esmagar Israel. A carroça com palha que esmaga as pedras no caminho evoca o peso do seu julgamento que vai cair sobre Israel. Versículo 14. O mais veloz não conseguirá fugir. A força do valente de nada lhe valerá. O forte não escapará da morte. Não adianta fugir do julgamento de Javé. Nem o mais veloz irá fugir. E de nada vai valer a força do homem valente. Até o forte não vai escapar da morte. Nada escapa do julgamento de Deus. A invasão dos exércitos inimigos, justiça de Javé, não permitirá que ninguém escape. Versículo 15. O arqueiro não ficará de pé, o mais ligeiro das pessoas não escapará, e nem mesmo o cavaleiro salvará a própria vida. Nem o exército de Israel, com seus valentes guerreiros, como arqueiro, cavaleiro, o homem veloz, escaparão do juízo de Javé. Versículo 16. O mais corajoso dos guerreiros fugirá nu nesse dia,
oráculo de Javé. Naquele dia de Javé, dia do julgamento. Aqui se faz uma referência ao exílio. Nada levará de seu. Estará nu para o exílio. Ele vai caminhar nu para o exílio. No dia do julgamento, Israel estará nu, desarmado diante dos homens e de Javé, e ele irá para o exílio. Essa é essa parte que nós vimos, o capítulo 2, versículos 6 a 16, do livro do profeta Amós. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.